Cucu, eu sou Nilma Oliveira e esse é o 5º livro, Na Casa Escura, Matilha Muda. Capítulo 1. Os zigue-zagues da estratégia. Aqui, e para as próximas páginas que vamos ler, e para outras que ainda encontraremos mais adiante, uma observação é necessária. Vá lá. Há alguns anos, o autor desse livro, forçado contra sua vontade por falar dele, estava ausente de Paris. Depois que a deixou, Paris se transformou. Uma vila nova surgiu e que é de alguma forma desconhecida. Ele não precisa dizer que ama Paris. Paris é a vila natal de seu espírito, por consequências das demolições e das reconstruções. O Paris de sua juventude, esse Paris que ele leva religiosamente em sua memória, é nesse momento um Paris de outrora. Então, que nós o permitamos falar desse Paris como se ele existisse ainda. É possível que lá onde o autor vai conduzir os leitores dizendo: em tal rua havia tal casa, e que não exista hoje nem a casa, nem a rua. Os leitores poderão verificar, se quiserem ter esse trabalho. Quanto a ele ignora o Paris novo e ele escreve com o Paris antigo diante de seus olhos, como uma ilusão que o é preciosa. É uma doçura para ele sonhar que resta alguma coisa de tudo o que ele via quando estava em seu país e que nem tudo desapareceu. Tanto que vamos e voltamos em nosso país natal, nós imaginamos que essas ruas nos são indiferentes, que essas janelas, esses tetos e essas portas não representam nada para nós, que esses muros nos são estrangeiros, que essas árvores são as árvores que já estavam aí, e que essas casas onde não entramos são inúteis, e que o pavimento das ruas são só pedras. Mais tarde, quando não estamos mais, percebemos que essas ruas são caras para nós, que esses tetos, essas janelas e essas portas fazem falta, que as muralhas são necessárias e que essas árvores eram suas bem-amadas. Que nessas casas onde não entrávamos, na verdade, entrávamos todos os dias. Que nós deixamos nossas entranhas, nosso sangue e nosso coração nesse pavimento. Todos esses lugares que não vemos mais e que
não reveremos, talvez, e que nós guardamos a imagem, pegando com um charme doloroso. Elas voltam com a melancolia de uma aparição da Terra Santa visível e que tem, por assim dizer, o formato da França. E nós a amamos e as invocamos tal como são, tal como eram, e nos obstinamos. E não queremos mudar nada, porque nos apegamos ao rosto da pátria, como ao rosto de nossa mãe. Que nos seja então permitido falar do passado no presente. E isto dito, pedimos ao leitor de ter em conta essa informação. E nós continuamos. João Valjean tinha em seguida saído do boulevard e enredou-se pelas ruas, fazendo o máximo de zigue-zague que podia, voltando algumas vezes bruscamente sobre seus passos, para assegurar-se que ninguém o seguia. Esta manobra é própria do cervo caçado. Nos terrenos onde o traço pode imprimir-se, esta manobra tem, entre outras vantagens, a de enganar os caçadores e os cães por contrapé. É o que chamamos na caça falsa reincorporação. Era uma noite de lua cheia. João Valjean não ficou nervoso. A lua, ainda próxima do horizonte, projetava nas ruas partes de luz e partes de sombra. João Valjean podia escorregar ao longo das casas e dos muros do lado sombrio e observar o lado claro. Ele não refletiu que o lado escuro o escapava. Portanto, em todos os becos desertos que avizinhavam a rua Poliveau, ele acreditou que ninguém vinha atrás dele. Cosette caminhava sem fazer perguntas. O sofrimento de seus últimos 6 anos de vida introduziram nela algo de passivo em sua natureza. Fora isso, e este é um comentário sobre o qual nós teremos a ocasião de voltar, ela estava acostumada, sem se dar conta, às singularidades do bom homem e às bizarrices do destino. E depois, ela sentia-se segura estando com ele. João Valjean, não mais que Cosette, sabia para onde estava indo. Ele se confiava a Deus, como Cosette se confiava a ele. Ou parecia também ter alguém maior do que ele que o segurava pela mão. Ele acreditou sentir um ser que o guiava, invisível. Do resto, ele não tinha nenhuma ideia, nenhum plano e nenhum projeto. E depois, ele não tinha nem mesmo a certeza que era Javert. E até
poderia ser Javert, sem que Javert soubesse que ele era Jean Valjean. Então ele não estava disfarçado? Então todos não acreditavam que ele estava morto? No entanto, depois de alguns dias, aconteceram certas coisas singulares e ele não precisava de mais sinais. Ele estava determinado a não voltar à casa Gorbeau. Como um animal caçado de seu ninho, ele procurava um buraco para se esconder, esperando encontrar um para se alojar. Ele combina de várias maneiras as estratégias sábias, os lugares por onde vai passar. A Rua do Saint-Zier, depois a Rua do Copeau, depois a Rua do Battoir Saint-Victor e a Rua do Puy-d'Hermite. Existem por ali alojadores, mas ele não entra em nenhum, não encontrando o que o convinha. Por exemplo, ele não tinha dúvidas que, se por acaso alguém buscava seu rastro, já o perdeu. Como soavam 11 horas na Saint-Étienne-du-Mont, ele atravessou a Rua de Pontoise diante do posto de comissário de polícia que estava no número 14. Alguns instantes depois, esse instinto do qual falamos o fez virar-se para trás. Nesse momento, ele viu distintamente, graças à lanterna do comissário que os traiu, 3 homens que o seguiam de cerca. Eles passaram sucessivamente por essa lanterna, do lado tenebroso da rua. Um desses 3 homens entrou na calçada da casa do comissário. O que estava mais adiante o parecia decididamente suspeito. Venha, criança, disse ele a Cosette, e apressou-se em sair da rua Pontoise. Ele fez um circuito, contornou a passagem dos Patriarcas, que estava fechada àquela hora, percorreu a grandes passos a rua L'Épée de Bois e a rua de Arbalète, e seguiu pela Rua de Pot. Ali existe um Carrefour, uma encruzilhada, onde está o Colégio Roland, onde encontra a Rua Neuve Sainte-Geneviève. A lua projetava uma viva iluminação nesse Carrefour. Jean Valjean adoça-se a uma porta, calculando que, se esses homens o seguiam ainda, ele os veria perfeitamente ao passarem por ali. Em efeito, 3 minutos depois, os homens apareceram. Agora, eles eram 4, todos altos, vestidos de longos sobretudos escuros, com chapéus redondos e com grandes bastões nas mãos. Eles eram inquietantes por sua grande estatura, seus vastos punhos e seu caminhar sinistro nas trevas. Diria 4 espectros disfarçados de burgueses. Eles pararam no meio do Carrefour e formaram um grupo,
como pessoas que se consultam. Eles pareciam indecisos. Aquele que parecia liderar o grupo virou e apontou com a mão direita a direção onde estava João Valjean. Um outro parecia indicar com certa obstinação a direção contrária. No instante que o primeiro virou-se, a lua clareou o seu rosto plenamente. João Valjean reconheceu perfeitamente Javert. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. Não se esqueça, amanhã continuamos essa história. Então eu desejo a você um lindo entardecer. Um grande beijo e nos vemos amanhã.